Oi, turma. Hoje nós vamos começar, na verdade, nós vamos continuar o estudo do capítulo 5. Nós estamos na unidade 5, certo? E nós vamos estudar o tema 3. O tema 3, ele trata da subdivisão da região Nordeste e nós vamos começar o tema 3 e o 4, certo? Nós vamos começar estudando com a Zona da Mata e o Agreste, agora, tá bom? Esse conteúdo vocês encontram no tema 3 do livro didático de vocês e nós temos aqui o título, Zona da Mata e Agreste. Depois nós vamos estudar o sertão e o meio norte, certo? Só para vocês se familiarizarem, esse é um mapa que também está presente no livro de vocês sobre essa subdivisão. E quando se fala de subdivisão, o que é que a gente vai entender, não é, gente? Que esse espaço, como a gente já viu anteriormente, ele pode ser regionalizado de outras formas. Nós temos a regionalização em Nordeste e nós vamos ter uma subregionalização nessas sub-regiões, aliás. E o conceito de região trabalha com a ideia de uma subdivisão, com um determinado critério e vai se unindo espaços que apresentam determinada característica em comum. Isso é a ideia de região, certo? E a região Nordeste, mesmo que ela seja uma única região dentro da sub-região do Brasil, ela apresenta grandes contrastes dentro da região, certo? E aí fala-se uma coisa muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas já questionaram, inclusive em aulas, sobre a situação do Nordeste ser subdividido e da região Norte, certo? Que é bem maior, por exemplo, não ter essa subdivisão dentro da região. Assim, gente, na região norte, mesmo que ela seja bem maior do que a região nordeste, não existe essas grandes diferenças entre as características naturais, sociais, apresenta meio que um padrão homogêneo em toda a região, mesmo que exista algumas diferenças. A grande questão é que o nordeste, ele apresenta características naturais bastante distintas, diferentes, mas nós vamos conhecer o Nordeste, certo? A gente já começou a conhecer na aula passada e nós vamos continuar esse conhecimento da nossa região agora. Por isso que é importante que vocês assistam tudo. E aí, o que acontece, gente? Quando nós falamos do Nordeste, nós sabemos que é uma região, uma das 5 grandes regiões, uma das 5 grandes macro-regiões grandes, mas é uma delas, certo, do país, onde vai abrigar 9 unidades federativas, ou seja, nós estamos falando de 9 estados, que nós já estudamos. E dentre esse estado, certo, nós temos Maranhão, o Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nós já estudamos na aula passada, certo? E esses estados, que nós encontramos no Nordeste, e existe uma curiosidade que é interessante, certo? Que de todos esses estados, somente um não possui a capital no litoral, certo? Que é o estado do Piauí. A capital Teresina é a única capital que não fica no litoral do Nordeste, certo? É a única que não está. Então, isso é uma coisa interessante para ser falada também. Características gerais da região Nordeste, só recapitulando, certo? Uma região rica culturalmente, uma cultura muito interessante, muito bonita, certo? Nós podemos falar de várias coisas típicas, músicos, escritores, tradicionais do Nordeste, culinária, e que tem essa ligação com o Nordeste, certo? E compete apenas 20% do território, certo? Ou seja, não é um território super grande, mas 20% nós estamos falando de 1/5 do território brasileiro. Além de ser uma região que possui 20% do território nacional, possui aproximadamente 50 milhões de habitantes. É uma quantidade considerável da população brasileira. Lembrando que hoje o Brasil ele possui mais ou menos em torno de 210 milhões de habitantes, ou possuía, não é? E o Nordeste ele possui 1/4 dessa população brasileira. Então, é uma região muito importante e extremamente complexa de se estudar.
certo? Fizemos essa revisão. Agora nós vamos falar sobre as sub-regiões. São 4 sub-regiões que vão ser criadas devido a essa grande diferença, essa grande diversidade entre as áreas, os espaços no Nordeste. Hoje nós vamos falar de apenas 2, certo? No próximo vídeo nós vamos falar sobre as outras 2. Nós vamos pensar da seguinte forma, certo? Nós temos 4 sub-regiões, que são essas aqui. A mais encontrada, a mais a leste, ela vai ser a Zona da Mata, certo? É a região mais a leste, a região que tem a maior parte do litoral nordestino. Logo em seguida, nós vamos ter o Agreste, certo? Que é essa que está aqui em branco. Depois nós temos o Sertão nordestino, conhecido pela seca, e muitas outras características que nós vamos estudar depois, certo? E nem sempre que são características boas. E nós temos, por último, o Meio Norte, que é a região mais próxima, a região nordestina mais próxima da região norte, certo? Hoje nós vamos falar de 2 áreas, 2 dessas sub-regiões muito importantes de se estudar, que é a Zona da Mata e o Agreste, certo? E nós vamos falar dessas 2 menores. Então, nós vamos falar da Zona da Mata, né, que como a gente sabe, é a região mais a leste, que pega a costa leste inteira do Nordeste. É uma região que nós vamos falar assim, certo? Pense em Nordeste. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando se fala de Nordeste? Seca, não é, gente? Miséria, pobreza. Muitas vezes a gente acaba vindo com isso na cabeça, porque são coisas que a gente está escutando recorrentemente, de forma contínua, na mídia, nas estruturas, porque a gente só vê os problemas. Mas, na verdade, quando nós falamos de Nordeste, quando nós vamos falar das zonas da mata, nós não vamos falar de seca. Nós não vamos falar de falta de água. Por que a gente não vai falar disso, certo? Porque essa região é uma região de clima tropical úmido, ou seja, que recebe grande quantidade de chuva, que tem umidade na sua atmosfera, na sua atmosfera que está ali, e curiosamente, por ser um clima tropical úmido, a vegetação predominante nessa região original, certo? Era a Mata Atlântica. E por que que nós estamos falando que era, certo? Porque hoje, infelizmente, essa vegetação ela foi muito devastada. Então, o clima úmido é úmido por quê? Porque recebe principalmente influência da maritimidade. Ou seja, a maritimidade, aquela umidade que está lá, que tá no mar, certo? Ela vem em direção ao continente e faz com que aquela região ali no litoral seja uma região úmida, mais chuvosa, e assim por diante, certo? A vegetação de Mata Atlântica, infelizmente, é muito desmatada. Inicialmente, o desmatamento ele começa com a retirada do pau-brasil, lá no período colonial, certo? E olha que interessante essa condição, importante. E outra coisa muito legal de se falar, certo, é que essa sub-região, a Zona da Mata, dentre as 4 sub-regiões, é a que apresenta maior densidade populacional, é onde vivem a maior quantidade das pessoas. Nessa região encontra maior concentração de pessoas por área, certo? Nós estamos falando de população por área. É uma ocupação muito grande. Não é à toa, certo, que nessa região nós vamos encontrar os grandes centros urbanos do Nordeste, como as principais capitais, certo? Salvador, Recife, Natal. Nós temos outras capitais, como Aracaju, Maceió e João Pessoa também, e que já não são tão grandes quanto as 3 primeiras que eu falei aqui, certo? Mas todas elas estão na zona da mata, certo? É, e o que é que sobrevive, como é que sobrevive essa população, certo? As principais atividades econômicas não tem como não deixar de falar, certo, de turismo. E isso é uma das principais atividades. Por quê? Porque as praias paradisíacas do Nordeste, né? Nós temos ali diversas praias. E essas praias, elas são procuradas por turistas. E lógico que nós temos aí a construção de hotéis, de resort, setor de serviço voltado para o turismo, vai ser muito interessante, vai ser muito forte nesse momento, certo? E aí,
E aí nós podemos dizer, certo, que também não só se vive de turismo, existe também a questão da agricultura, do setor primário. O setor primário dessa região é um setor que já vem sendo explorado também desde o período da colonização, certo? Quando nós falamos desse período, desse setor da agricultura, a gente pode relembrar que a cana-de-açúcar ela foi a primeira grande monocultura produzida no Brasil, e ela era produzida no Nordeste. E até hoje trabalha-se com a produção de cana, no mesmo estilo em algumas situações, em grandes latifúndios, e produção exclusiva de cana, monocultura, certo? Monoculturas de cana em grandes propriedades. Cana, latifúndio, grande propriedade, apenas cana, certo? A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é produzida na parte mais ao norte. É, Enquanto na região mais ao sul, nós vamos encontrar, por exemplo, a produção de cacau, que já foi uma das principais produções da região, e hoje dá espaço a algumas áreas de produção frutífera. Então, nós vamos encontrar essa situação na região mais ao sul, certo? Na região da Bahia. É, Tranquilo, né? Até aqui? Então, nós vamos falar do Agreste. O Agreste Nordestino, gente, nós estamos falando de uma área de transição, certo? Transição de quê? Vou voltar aqui o mapa para vocês, certo? De uma região úmida, que recebe a umidade do mar, que é a zona da mata, certo? E uma região extremamente seca, que é a região do sertão. E qual é a característica do Agreste aqui, a característica natural, certo? As duas coisas. Quanto mais próxima, mais no Agreste, certo? O Agreste for da zona da mata, mais úmido vai ser o lugar. A vegetação mais próxima das características das zonas da mata. E assim por diante. Já quando nós se aproximamos do sertão, certo? O clima vai ficando mais parecido com o do sertão, ou seja, mais seco, mais árido. A vegetação vai se transformando em uma vegetação mais seca, típica do sertão. Então é um momento de transição propriamente dito, certo? Entre uma região muito úmida e uma região muito seca, certo? Uma das coisas que mais se fala dessa região do Agreste é porque lá nós encontramos uma barreira orográfica muito importante que nós já falamos na aula passada, que é o Planalto da Borborema, certo? O Planalto da Borborema é um relevo, um planalto, lógico, que impede a passagem de massas de ar vinda do oceano com umidade em direção ao sertão, certo? Por quê? Porque a massa de ar que enche de água ali com a massa que vem do mar, certo? Ela encontra o relevo e não consegue passar o relevo, certo? O relevo está aqui, ela não consegue passar o relevo, então ela vai descarregar na encosta do relevo, aqui, ó, nessa área aqui. Quando passa, quando ela está leve, que já secou, que já choveu, ela passa por cima do Planalto, não tem mais água. Então, nós temos pouca chuva aqui no sertão, certo? E uma das questões da falta de água é o Planalto do Borborema, certo? E para concluirmos, nós vamos falar sobre a agricultura, certo? A agricultura ela vai ter um papel importante na região do Agreste, só que diferente daquela agricultura de latifúndios e monocultura que nós temos na zona da mata, nós vamos ter aqui no caso, certo, uma agricultura em pequenas e médias propriedades, sem muita tecnologia, sem muito desenvolvimento, que são as policulturas, e principalmente voltada para o mercado interno. A maior parte da agricultura, quando nós falamos da zona da mata, ela é uma agricultura para exportação. Aqui não, certo, gente? Aqui nós estamos falando da agricultura para consumo local, para subsistência, para consumo em pequenos mercados, mercadinhos, na bodega, certo? E para estruturas um pouco maiores, só que nada muito grande. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês e muita atenção com esse conteúdo, por favor, certo? E nós vamos falar na próxima aula sobre sertão e meio norte, tá bom? No próximo vídeo. Tchau, tchau.